É uma vergonha! Sai! Vai embora! Ainda não sai por aqui, dá uma volta! Manchou! Era a ídole do clube, meu irmão! Era a ídole do O SBT Rio desta segunda-feira começa com as imagens da chegada do time do Vasco, se é que a gente pode dizer assim, porque ninguém viu nenhum jogador pelo Galeão. Os jogadores evitaram a torcida que você vê está nervosa, dizendo que o Vasco não é nada de humilhação, nada que refletiu o campo. Durante a chegada deles, vocês viram palavras ofensivas e também palavras de ordem da torcida que ficou aqui no Rio de Janeiro. E o Fluminense chega daqui a pouco e as nossas equipes já estão na cola dos jogadores. Você vai ver a reportagem completa dentro de instantes e, é claro, tudo que foi nesse final de semana. Tristeza para o futebol, tristeza para as torcidas, tristeza para o campeonato, seja A, B, C ou D. Essas imagens que vocês vão ver agora reflete o absurdo, a selvageria que a gente vê ainda no futebol. País do futebol ou país da pancadaria nas arquibancadas? Crueldade do ser humano? Olha isso, gente. Um homem caído, com a cabeça já batida no concreto. E o que a gente viu foi um cenário de pura desolação da humanidade. O homem aí com o pulso quebrado, largado, jogado, saiu de casa para ver um jogo importante para as duas equipes, seja do Atlético Paranaense ou seja aí para a equipe do Vasco. Mas a Arena de Joinville virou um palco de guerra medieval. Isso daí que a gente está vendo, ó, é vascaíno, aí é o Atlético Paranaense. A gente viu as imagens agora há pouco, o atleticano, ok, atleticano, seja aí o Furacão, seja o que for. Dá nome para o que for em qualquer torcida. O que a gente viu é um ser humano apanhando do outro como se fossem animais. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa, tudo o que aconteceu por lá. A gente está com equipes ao vivo no Paraná, aqui. Qual é a repercussão disso para o futebol brasileiro, para o futebol carioca, para o futebol paranaense? As imagens, as informações ao vivo e o que vai acontecer, porque isso daí é crime. E crime, você já sabe o que acontece. Crime da cadeia. Daqui a pouco eu volto com todos esses detalhes, nossos repórteres, diante de toda essa confusão e mais, muito mais, porque você sabe. O SBT Rio começa com muita energia para você e muita informação. Eu volto daqui a pouquinho. Vamos com informação agora nessa segunda-feira, já está enterrado, foi enterrado o corpo da química que teve o carro metralhado, ainda num caso misterioso, tudo aconteceu na linha amarela. A amiga dela, que também estava dentro do veículo, continua internada. Quem conta essa história pra gente é ele, Eduardo Oliveira. Rodou. O corpo da química Daniela Alves Coelho, de 38 anos, foi enterrado neste fim de semana no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul da cidade. O crime aconteceu na altura de um shopping em Del Castilho, na zona norte, sentido centro. As vítimas estavam neste carro preto quando foram baleadas. Os criminosos efetuaram pelo menos 11 tiros de pistola contra as duas mulheres. A polícia agora trabalha com duas hipóteses. Ou aconteceu uma tentativa de assalto, ou simplesmente execução. Daniela chegou a ser encaminhada para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. A amiga dela, Luana Pereira, de 25 anos, atingida na barriga, foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Salgado Filho, no Meia. Olha, a polícia não descarta hipótese, mas você em casa pode pensar comigo, né? 11 tiros disparados ali, tentativa de assalto, ok, mas por que o carro dela, em plena linha amarela, via expressa, os bandidos iriam arriscar dessa forma, disparando contra um carro de duas mulheres, se fosse apenas para cometer um roubo? Vamos supor que seria a tentativa de assalto. Será que eles não teriam desistido? Será que eles iriam gastar munição apenas na raiva, no ódio, porque duas mulheres se assustaram e correram em vez de deixar o carro para a bandidagem? Deixar o carro para os assaltantes? Eu acho um pouco improvável. Sinto muito e eu imagino que a polícia, com a sua mais larga experiência do que essa mera leiga que está falando agora, tem a noção e consegue imaginar e já tem sim uma linha de investigação. Para mim, efetivamente, só dois casos podem acontecer. Ou o caso de execução, ou execução, como diz o próprio Eduardo Oliveira, ou o carro delas, minha gente, foi confundido com o de alguém que estava sendo alvo de uma linha de execução.
Vocês concordam comigo? Como que pode disparar 11 tiros contra o carro onde estão duas mulheres? Tudo bem que o carro isso filme muito preto, não dá muito bem para saber se é ou não a pessoa que você está procurando dentro do carro, mas o fato é que as pessoas sabiam que queriam quem cometeu esse crime dessa forma. Quem vai poder contar com detalhes é sim a Luana, que é a sobrevivente do caso. No caso, a química acabou morrendo, não resistiu, também com 11 tiros aí. Você está vendo o carro das vítimas que ficou parado ali na entrada de Del Castilho. Muita movimentação. Lembrando que existe um policiamento ali reforçado do Batalhão de Vias Especiais com cabines espalhadas, uma não tão longe desse local, tá? A mulher que estava no banco do carona, a Luana Pereira, de 25 anos, foi transferida para o Hospital Westdor. A família proibiu a unidade de passar qualquer informação para a imprensa, ok? Gerente do Banco do Brasil, desaparecido há 10 dias, é encontrado pela polícia na Barra da Tijuca. Para encontrar o gerente, a polícia teve que armar um esquema com a própria família. Ele é suspeito de dar um desfalque de quase R$400 mil. Foi para a polícia, conversou com o delegado, mas voltou para casa. Assim a gente espera. Quem conta, Cid Marcos. Rodou. Cláudio Martins Cunha, de 46 anos, foi encontrado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Os policiais conseguiram chegar até o gerente porque armaram um encontro entre ele e a esposa dele. Ele ligou o telefone que ele viu a mensagem que a filha estaria muito mal. E a gente pressionando, que ele precisava ver a filha, precisava ver a filha. Foi quando foi marcado o encontro no Lourenço Jorge. O gerente foi levado para a DAS, Divisão Antissequestro, no Leblon, onde prestou depoimento e foi liberado. De acordo com o delegado, ele não revelou o motivo do desaparecimento, só disse que ficou vagando por alguns lugares. Ele pega um ônibus para Araruama, tentando chegar em algum lugar que ele não sabia qual. Ele foi para Araruama, ele foi para Maricá e chegou em Arsenal. Na quinta-feira passada, o carro do bancário foi encontrado abandonado no estacionamento de um supermercado no Caxambi, zona norte da cidade. Segundo a polícia, o bancário saiu de casa porque pensava em se matar. Ele é suspeito de dar um desfalque de R$370 mil na agência onde trabalhava. A mulher de Cláudio teria recebido uma mensagem no celular dizendo: "O que eu fiz não tem volta". Por enquanto, Cláudio não vai ficar preso, porque o Banco do Brasil não apresentou nenhuma prova que aponte o envolvimento do gerente no desfalque na agência. Ó, primeiro estranho, ok. Eu confesso pra vocês que esse caso foi o que mais me surpreendeu na semana passada. Você tá vendo o local onde o delegado marcou, muito bem pensado pela polícia, porque não conseguia encontrar, já sabia. A polícia já sabia que ele estava vivo. Só pra contar pra vocês, porque aqui o SBT Rio dá em primeira mão pra vocês, não vou falar porque jornalista não dá sua fonte. A polícia já sabia há muito tempo que o seu gerente aí já estava vivo, que não era um caso como a gente imaginava logo no começo, de que seria sequestro e que ele seria encontrado morto. Chegou até a ter um boato de que o carro dele, esse que você tá vendo aí abandonado no supermercado, no estacionamento do supermercado, chegou até a rolar um boato de que esse carro teria sido encontrado queimado com o corpo dentro. Tudo blá blá blá. Tudo desvio pra polícia sair fora do foco e a polícia não saiu. O delegado, muito sabiamente, viu que ia demorar pra dar o bote nele, armou com a própria família e falou justamente que a filha estava passando mal, precisava encontrar com ele, encontrou com o gerente. Agora, muito mal explicado está, porque até agora, se tem mesmo um desfalque de 400 mil do Banco do Brasil, a instituição não reclamar isso nas vias de fato, nas vias da lei, porque se tivesse reclamado, o gerente, além de ser encontrado, teria ficado, ó, na grade, pelo menos até dar qualquer tipo de explicação. Mas isso desenrolar, vão tentar abafar, mas a gente vai ficar em cima, tá? Porque a gente deu a notícia do desaparecimento, a gente quer saber o que aconteceu. Afinal, o Banco do Brasil, ó, tem din-din nosso lá, tá? Vamos lá, olha só, você vai ver daqui a pouco, e esqueci que eu tô sem a câmera aqui, ó, já virei automático aqui. A gente vai ver daqui a pouco toda a cobertura completa, ao vivo, os nossos repórteres estão buscando as últimas informações. Dri, pode subir o som, a torcida revoltada aí, ó. Ainda não sai por aqui, dá uma volta. Mas era ídolo do clube, meu irmão, era ídolo do clube aí, ó. E agora? E agora? É, a torcida sofrida, a torcida com toda a razão não tá engolindo essa segunda divisão, tanto do Vasco quanto do Fluminense, mas a gente como um todo não pode engolir também as imagens de selvageria ontem.
dos torcedores, independentemente de qual foi a torcida, quem se envolveu nesse crime que foi ontem filmado ao vivo. Tentativa de homicídio ao vivo em rede nacional. Foi isso que a gente viu ontem sentado no sofá de casa no domingo, torcendo do fundo do meu coração pro Vasco não cair. Eu tomei um susto no sofá de casa. Daqui a pouco todos os detalhes, tudo que você, a reportagem completa, as imagens aqui que a gente conseguiu captar, depoimentos, e vamos ao vivo ao Paraná, ao vivo aqui, a gente tá completo aqui, daqui a pouco todos os detalhes para vocês. E madrugada violenta no Morro Camarista Meyer, da inauguração, que foi inaugurado agora ao PP. Um PM foi baleado no peito por bandidos. Quem subiu lá foi conferir tudo, ele, Eduardo Oliveira, rodou. Segurança reforçada, policiais atentos. Pela manhã, esse era o clima entre os policiais da UPP Camarista Meyer. Inaugurada há pouco mais de uma semana, a instalação da unidade já encontra resistência de criminosos que persistem em continuar dominando o território. Era início da madrugada. 12 policiais da UPP Camarista Meyer faziam patrulhamento pelas ruas e vielas aqui do Morro do Gambá quando foram surpreendidos por traficantes que efetuaram vários disparos contra eles. Houve troca de tiros e um policial militar acabou sendo atingido com um tiro no peito. O PM foi identificado como o soldado Carlos Alberto. Segundo informações do comando da PM, ele chegou a ser atendido na emergência do Hospital Salgado Filho, mas como não corre risco de morte, foi transferido para o Hospital Central da PM. Poucas horas antes do ataque aos policiais da UPP Camarista Meyer, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Cidade de Deus, a Zona Oeste do Rio, também foram recebidos a tiros quando foram checar uma denúncia de um morador que reclamava de perturbação do sossego. Isso não é de hoje não, tá? Um dia após a inauguração, vou contar aqui pra vocês, um dia após a inauguração da UPP aí no Morro, simplesmente um amigo de um amigo meu, de verdade, eu não conheço o rapaz, contou pra ele, até o meu amigo aqui é o Ulisses, que trabalha comigo. Contou Ulisses e minha mulher estava dentro do Carmela Dutra pra ter filho, pra ter bebê. Onde que é atendimento de maternidade ali o Carmela Dutra, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. O que acontece? Simplesmente começou o pipoco e a polícia descer por dentro do hospital, tamanho tiroteio no alto do morro. Ou seja, a pacificação, a ocupação existe, a pacificação ainda está longe, tá? De acordo com a PM, o homem que atirou nos policiais da UPP da Cidade de Deus aí, Cidade de Deus, é isso também? Da Cidade de Deus, foi preso. Ele foi identificado como Tiago Jesus, de 26 anos, já está atrás das grades. O policiamento na região também foi reforçado por lá, ok? Beleza, então. Vamos que tem muito mais. Tiroteios assustaram também os moradores da Rocinha neste final de semana. Em 12 horas, 5 pessoas, entre elas 2 PMs e uma criança, infelizmente a criança é a única que continua internada, foram baleados. Quem conta pra gente, Cid Marcos. A noite foi de terror na Rocinha. Estas imagens foram feitas por um morador. Flagram o exato momento dos disparos. O confronto é entre policiais e traficantes. Segundo a PM, durante uma ronda de rotina, bandidos atiraram nos policiais que revidaram. Um militar foi baleado. A tensão se estendeu noite adentro. Em 12 horas, mais 4 pessoas foram atingidas por disparos. Um outro PM, 2 moradores e um menino que não teve a idade revelada. Todos foram levados para este hospital que fica perto da favela. Dos 5 feridos, 4 já receberam alta. Apenas o menino baleado na barriga continua internado. Ele foi operado e está em estado grave. A Rocinha, maior favela da América Latina, virou uma panela de pressão depois do sumiço do pedreiro Amarildo de Souza em julho. 25 PMs da UPP, incluindo o antigo comandante Major Edson, foram indiciados. A Rocinha está pacificada desde 2011, mas, segundo moradores, caiu em descrédito, como nos disse este homem há um mês, com exclusividade. Não confio no UPP, não. Não confio mais nada. Vê que a polícia do UPP atira. Isso. A PM afirma que os confrontos são entre bandidos que estão em guerra pelo controle do tráfico. Moradores pagam a conta com tiroteios frequentes. Vira e mexe também. Pacificação é maquiagem. Eu vou só discordar um pouquinho do meu amigo competentíssimo, nosso repórter bonitão, Cid Marcos.
A panela de pressão na Rocinha não se formou só quando o Amarildo desapareceu, não. Esse tiroteio, pode subir o som, André? Claro. Esse tiroteio que a gente tá vendo aí, ó, que você vai ver, o pipoco geral que você viu aí, o confronto simplesmente existe há muito tempo. Desde o começo daquele dezembro de pacificação, quando começaram pelo Vidigal a subir principal ladeira, e aí começaram a ocupação, depois foram para Rocinha, e aí sim começou o boato que seria intenso de pacificação de PP virou verdade. Desde então, a panela de pressão existe. Foi apenas um catalisador que a gente viu aí da história do Amarildo. E o que a gente pede aqui é paz. A comandante Priscila, que eu confio muito no trabalho dela, eu só peço o seguinte, que hoje eu ouvi, diante do tiro de baixo da polícia e do tiro de cima do tráfico, a gente, eu vi hoje no rádio, 90% que moram, das pessoas que moram ali, não tem nada a ver com essa guerra. E aí acabam pagando preço, como é o caso desse menino que continua internado, tá? Vamos falar agora do assunto que dominou desde a semana passada a cabeça de muitos cariocas, principalmente os vascaínos e fluminenses, e agora está efetivado. Os jogadores do Vasco tiveram que driblar os torcedores no aeroporto e serem escondidos. Em Santa Catarina, torcedores cruzmaltinos e também os atleticanos, né, brigaram e transformaram a arquibancada em um ringue total. As cenas são chocantes. E o jogo chegou a ser paralisado por 1 hora por causa da selvageria. Quem conta pra gente, Daniel Penafirma. No aeroporto era grande a expectativa para a chegada da delegação do Vasco agora pela manhã. Mas o time não deu as caras. Jogadores, comissão técnica e dirigentes entraram em vans e deixaram o local sem serem vistos. Ivan, todo mundo Ivan. Entraram nas vans lá na rua. Vão driblar a gente? Já entraram nas vans já. Torcedores que aguardavam o time ficaram ainda mais revoltados. Ainda não sai por aqui, dá uma volta. Mas só era ídolo do clube, meu irmão. Era ídolo do clube aí, ó. E agora? E agora? Nós traiu aí, ó. Só sacanagem que eles fazem com o torcedor. A gente viaja o Brasil inteiro, o ano inteiro. Gasta o dinheiro, larga a família, pronto de morrer aí. Os caras não veem isso não. Os caras só querem saber de ganhar dinheiro e tchau. Em Santa Catarina, cenas de violência. Selvageria em plena arquibancada que deixa feridos pelo caminho. E de uma hora para outra, o futebol vira refém da barbárie. A confusão entre torcedores do Vasco e do Atlético Paranaense repercutiu no exterior. Afinal, em pleno país da Copa de 2014, era de se esperar mais segurança nos estádios. No periódico argentino Olé, a manchete Selvageria Mundial fala sobre a briga. No texto, o jornal cita as imagens de terror no Brasil, dias depois do sorteio do Mundial na costa do Sauípe. O jornal espanhol Marca chamou o episódio de barbárie. Já o italiano La Gazzetta dello Sport escreve a palavra terrível acima do vídeo onde aparece a confusão. A gente estava lá no estádio, só tinha os seguranças à paisana, uma corda de isolamento e ficamos afastados 20 metros. Os problemas eram inevitáveis. Podia ter tido uma tragédia maior ali e estão botando só a culpa nos torcedores, não é não. As autoridades têm culpa e culpa muito responsável nisso. Em campo, o Vasco, que precisava da vitória, não chegou nem perto de vencer. O placar de 5-1 para o Atlético Paranaense não deixou dúvidas de que o desempenho do time cruzmaltino ao longo das partidas só poderia mesmo acabar em rebaixamento. Gigante como o Vasco vai cair 2 vezes em 5 anos, hein, rapaz? Após a confirmação do rebaixamento, mais confusão, mas desta vez longe do estádio. No Rio, torcedores se concentraram em frente à sede do clube. Por causa do clima tenso, a polícia teve que ser acionada e reforçou a segurança para evitar depredações. A equipe do SBT foi hostilizada pelos torcedores, que tentaram impedir a filmagem. A situação do Vasco ainda pode piorar. Por causa da briga entre os torcedores em Joinville, o time, junto com o Atlético Paranaense, vai ser denunciado pela Procuradoria de Justiça Desportiva. Se for condenado, pode ter que pagar multa, além de perder os mandos de campo nos jogos da Série B no ano que vem. Ou seja, o clube já começaria a disputa da segunda divisão em desvantagem. Só resta então a torcida se conformar e, é claro, torcer por dias melhores. Sou Vasco onde ele estiver e qual série que ele tiver, estarei sempre Vasco. Pois é, né? Triste pro torcedor. É muito triste o rebaixamento de um time. Já passei por isso pro meu time do coração e olha que eu torço muito. Agora, mais triste pra gente como humanidade, como um todo,
é justamente ver essas cenas absurdas que estão estampadas aí na sua tela. O repórter Daniel Penafirme está no estádio de São Januário e tem mais informações pra gente. Joga aqui a imagem, Cadu, por favor. Hoje é o Cadu que tá comigo aqui. Olha só, vamos ao vivo aqui, cadê? Daniel Penafirme, você tá no portão, pelo que eu tô vendo, o portão principal aí de São Januário. A segurança continua reforçada, se você puder mostrar pra gente como tá a situação aí no entorno do estádio, apesar das obras. O que mais me preocupa é que tem muita obra por aí. Se quiserem quebrar tudo, Deus me livre. Agora, mostra aí pra gente, vamos dar uma viajada, como tá a situação por aí. Calma, como que tá? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. No momento a situação é tranquila, a portaria do Vasco está desse jeitinho aqui que você está vendo, olha, fechada. O clube hoje suspendeu qualquer tipo de atividade, pessoal das escolinhas de vôlei, pessoal da natação, chega toda hora por aqui e é impedido de entrar. Nesse momento, apenas alguns torcedores aqui na porta do clube, né? E a segurança está reforçada também por policiais militares. Não há qualquer quebra-quebra, o pessoal fazendo aqui os seus protestos de maneira ordeira, cantando aí as suas palavras de ordem. Aqui ao nosso lado do torcedor, esse aqui trouxe banana, viu, Isabelle? Você vai jogar essas bananas aí? Não, eu trouxe isso aqui porque é o troféu dos jogadores. Tá? Eles que botaram o Vasco na segunda divisão e não vieram aqui para poder dar uma satisfação, pedir uma desculpa. Os bananas. Para mim, são todos os bananas, são tudo isso aqui, ó. É o troféu dele do ano de 2013 para eles guardarem. Aí, portanto, o protesto bem-humorado até do torcedor, no momento, sem estresse aqui. Tomara que fique assim. Tomara que fique assim, porque é o seguinte, né? A gente veio falando de jogador e tudo mais, mas quando a gente fala de um time cair para a segunda divisão, envolve um todo, né? Envolve todo o planejamento de equipe, que tudo começa também, não vamos esquecer, lá das cabeças lá em cima, né? E o Atlético Paranaense pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelos absurdos que aconteceram ontem lá na cidade de Joinville. Você tá vendo um deles, é a imagem absurda dessas pessoas que vão para torcer, acabam brigando, que na verdade muitos vão só para brigar, e o que a gente viu foi o Arena virar uma arena mesmo. Por isso, eu vou ao vivo agora com o repórter Alisson de Castro para saber mais informações. Boa tarde, Alisson. Uma vergonha para vocês aí, né? Primeiro, eu tenho que falar diretamente aqui do Rio, de coração carioca para o coração aí de vocês. Uma vergonha completa para o esporte brasileiro, principalmente, eu imagino, para vocês. Como que a imprensa aí, os moradores, como esse assunto está sendo tratado aí? Olha, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente uma vergonha, é uma lamentação geral, né? Não, viu, Isabelle, não foi a primeira vez que isso aconteceu aqui com times de Curitiba. Em 2009 já houve uma situação muito parecida num jogo envolvendo o Curitiba e o Fluminense. A torcida do Curitiba invadiu o gramado, acabou agredindo jogadores do Fluminense, do Curitiba, entrou em confronto com a Polícia Militar. Isso também foi na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano de 2009, quando o Curitiba foi rebaixado. Reincidente, né? Reincidente. Então, né? No caso foi o Curitiba, né? Mas é reincidente, digamos, aqui os nossos times. E naquela oportunidade, Isabelle, lá em 2009, eu também estava no gramado, viu? E agora, novamente, estava lá, só que o jogo não foi aqui em Curitiba, o jogo foi lá em Joinville. E sabe, Isabelle, por que o jogo foi lá em Joinville? Porque a torcida do Atlético já tinha brigado entre ela mesma num jogo aqui na Vila Capanema, no estádio Dorival Brito e Silva. A torcida do Atlético brigou, fez uma confusão danada entre eles mesmos. Aí o clube perdeu o mando e foi jogar a 100 quilômetros aqui de Curitiba. O estádio mais perto e com estrutura é o de Joinville. Aí ontem voltou a acontecer isso. Aliás, nós aqui da Rede Massa, aqui de Curitiba, do SBT aqui de Curitiba, nós temos imagens exclusivas. Poucas equipes, eu acredito que ninguém pegou o começo da briga. Muita gente pergunta, de quem foi a culpa? Foi a torcida do Atlético? Foi a torcida do Vasco? Quem começou a briga? Eu estava no estádio vendo o jogo e percebi uma movimentação. Percebi torcedores do Atlético correndo em direção à torcida do Vasco e torcedores do Vasco correndo em direção à torcida do Atlético. E neste momento eu avisei o meu cinegrafista. E ele pegou bem no comecinho a briga, ou seja, os dois acabaram, as duas torcidas, uma foi para cima da outra. E aí, quando eu vi isso, eu até fiquei meio tranquilo, porque é de costume ter um cordão de isolamento entre as torcidas. Mas quando eu olhei no cordão de isolamento, Isabelle, tinham 3, 4 seguranças apenas. Aí como é que vai conter tanta gente? Não. Só na torcida do Vasco, por exemplo, tinham mais ou menos 3 mil torcedores. E vamos falar a verdade, do Atlético, né, Alisson? Mais 6 mil. Vamos falar a verdade, né? Um cordão de isolamento que era um fio dental. Um fio dental, que aquela corda, até meu filho de 1 ano e meio consegue passar por ela. 4 seguranças particulares. Alô, Ministério Público de Santa Catarina, seja o que for,
Eu fico inconformada aí, ó, na mão do cara. O cara tá brincando a corda, poderia matar enforcado até o outro, diante dos ânimos ali e dessa imagem horrorosa que a gente tá mostrando agora pro mundo inteiro. É esse o país da Copa que a gente merece? É essa Dona Dilma que falou tão bonito lá ao lado da Joseph Letter lá, falando sobre a nossa lindo país que vai sediar a Copa das Copas, não é, Ronaldo? Ronaldo, usa toda a sua experiência, toda a sua pinta de fenômeno mundial para explicar pra gente, para explicar pro mundo inteiro como que a gente pode ser o país do futebol diante dessas imagens que a gente está vendo. O que eu gostaria de saber é o que as autoridades agora lá do Atlético Paranaense, daqui do Vasco, seja até das autoridades do Ministério Público lá de Santa Catarina, o que eles têm a dizer em relação a essas pessoas e as mães que estão preocupadas com seus filhos que ainda continuam internados ou não, já foram liberados, também seja o que for, com as cenas que as emissoras todas de televisão estão repercutindo durante todo o dia. Eu vou agradecer o nosso colega Alisson, muito obrigada pelas informações, qualquer coisa é só ligar aqui pra gente, manda um abraço pro seu patrão Ratinho, que eu adoro ele sabe disso. Um beijo, obrigada Alisson, quem volte aqui pro SBT Rio da próxima vez com informações de ousadia e alegria dentro do futebol, não é assim que eles gostam? Pois é. E mais uma prova da ousadia dos criminosos. Traficantes continuam postando fotos com armas pesadas na internet. Desta vez eles ostentam também joias e até roupas de grife. Essa eu quero ver. Sozinho ou em grupos, mas sempre com armas grandes e poderosas. São traficantes dos morros do Juramento, Serrinha, Faz Quem Quer e Nova Holanda, que parecem cada vez mais gostar de ostentar poder e riqueza nas páginas do Facebook. Fazem da internet um território sem lei. Não é difícil encontrar perfis como este na rede social. As fotos mostram homens, mulheres, alguns aparentam ser menores de idade, mas todos sempre armados. Muitos mostram joias e até roupas de grife famosa e cara. Motos e carros também aparecem nas imagens. Algumas fotos ganham um tom, digamos assim, artístico. Para a polícia, ameaças registradas em cliques. Coragem que termina quando a questão é mostrar o rosto. As páginas já estão na mira da Polícia Civil, que tem pedido ao Facebook para retirar os perfis usados para incitar a violência. Mas o que a nossa produção verificou é que a farra virtual continua. O crime vai, o crime vem, a quebrada tá normal e eu tô também. Não é novidade, né? E até o delegado Marcos Vinícius falou aqui pra gente, vocês lembram disso no SBT Rio? Pra eles pode ser ostentação, mas pra gente é prova. E a polícia usa, sim, esse meio hoje, não só a Delegacia de Repressão aos crimes da internet, como também todas as especializadas hoje têm acesso direto a redes sociais, a criação dessas páginas. É claro que eles não contam pra gente como que é o trabalho dentro da internet, porque eu acho que também o Facebook tem a sua linha de bloqueio para o próprio usuário. O Facebook não consegue identificar quem é fulano, quem é ciclano, mas é claro que a polícia sabe, diante do setor de inteligência dela, trabalhar de uma forma mais efetiva do que apenas olhar as fotos e tentar identificar localidade ou não. Eles fazem um trabalho em cima de cada foto, até mesmo o detalhe, segundo as informações que eu tenho de alguns policiais, até mesmo o detalhe da roupa usada nas fotos, do tipo de armamento usado na foto. Essa daí é uma foto que, digamos, conceitual, parece até de exposição, né? Tudo é analisado pela justiça. Então, eu volto a repetir, pode parecer ostentação, exibição, seja o que for. Para a polícia, pode ser prova. Agora a gente vai falar com Campos. Uma adolescente de 17 anos é morta pela própria irmã de 21 anos de idade. O crime aconteceu no interior do estado. Quem tem as informações ao vivo pra gente é ela, que participa, é a nossa sócia aqui, Daniele Correia. Boa tarde, Dani. Que horror! Qual é a motivação que uma irmã de 21 mata outra de 17, pelo amor de Deus, se é que existe? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Bom, segundo informações da polícia, as duas estavam brigando quando a Rosana, que é a irmã mais velha, pegou um caco de vidro e atingiu a Rosiane na cabeça e em várias partes do corpo.
A gente vai ver aí nas imagens a foto da vítima. A vítima é essa que apareceu na imagem pra gente, a menina de 17 anos. E essa daí que aparece chorando, quem que é? Essa daí é a prima dela, a prima da vítima, que conversou com a gente hoje de manhã no IML. E ela me contou que a família está super abalada, está todo mundo assim, sem saber o que fazer, como agir. Que horror. E a gente também conversou com o delegado, o Marcos Peralta, e falou pra gente que a suspeita já se apresentou à polícia hoje. Essa daí, ó, que a gente tá vendo é a vítima. É a vítima, a menina de 17 anos. E o que ela se apresentou à polícia e contou o que pro delegado? Então, ela disse que o motivo do crime seria uma discussão por causa de namorado. A prima dela, que a gente conversou de manhã, falou que a menina tinha ingerido bebida alcoólica e que isso também pode ter provocado, né? Olha, surreal, né, Daniele? 21 anos, briga por causa de bofe, vamos falar a verdade, por causa de namorado, brigar com a própria irmã por causa de namorado já é o ó do Borogodó. Puxar uma arma para a irmã de 17 anos, com cachaça na cabeça, com 21 anos de idade, e matar a irmã com quantos tiros, Dani, por favor? Foi caco de vidro. Não foi tiro, foi caco de vidro? Não. Por que eu vi tiro? Na minha cabeça veio uma tiro. Garrafa. Foi uma Provavelmente garrafa. ela estava bebendo alguma coisa, a bebida alcoólica, e atingiu a irmã na cabeça e em várias partes do corpo. Na minha cabeça, na hora que você falou, eu já comecei a pensar, já imaginei que ela tinha puxado uma arma e atirado contra a irmã. Ela conseguiu matar a própria irmã com uma garrafa, bateu a garrafa no chão e saiu pra cima da minha e matou a irmã. É mais cruel, Exato. porque se ela tá com uma arma na mão, a gente imagina que na briga, no calor da história, disparou a arma e ela matou a irmã. Não, ela foi fria, bateu a garrafa e esfaqueou. Cortou a irmã com a própria mão. E a mãe dessas meninas já se apresentou por aí pra delegacia, Dani? Isso mesmo, cortou a irmã com todos os cargos da garrafa. Bom, a mãe, ela não teve no IML, né? Quem teve no IML foi a prima. E a prima me contou que a mãe, assim, tá sofrendo pelas duas, né? Tanto pela vítima quanto pela outra menina. Ela tá chocada com a situação. Eu imagino como deve estar essa mãe, pelo amor de Deus. Acabou a vida dela, né? Você tem uma filha de 21 anos, uma outra filha de 17. Você nunca vai imaginar, por mais que as duas briguem, que a gente que tem filho sabe que é um brigueiro só, mas você nunca vai imaginar que aí foi a localidade do crime, aí que aconteceu o crime, ô Dani? Isso mesmo. Foi na localidade do crime. Tá certo, muito obrigada. O delegado falou... Oi, Dani, o delegado falou que essa moça já tá presa então, né? Então, só pra gente encerrar com essa informação. Como ela se apresentou à delegacia de forma espontânea, a menina não vai ficar presa, ela vai ficar apenas à disposição da justiça e vai responder por homicídio. Oi? Olha, eu vou te contar. Não, dá licença. Obrigada, Dani, pelas informações. Ô, Brasil, tu me dá vergonha, tem hora, tá? Não vou falar pelo Brasil como nosso país lindo, continental, maravilhoso, tudo um país do futebol, da pancadaria e tudo mais, do samba e daquele que mata na Lapa, mas beleza. Tô falando dessa lei absurda, dessa Constituição e de deputado que fica sentadinho lá fingindo que nada tá acontecendo, que mata a irmã, vai pra polícia, dá oi, confessa, matei e vai pra casa. Isso é um detalhe, né? Tantos outros assassinos que vão lá, fui eu que matei sim, posso pegar minha bolsa? Que eu tenho coisa pra fazer? Eu tenho outras pessoas pra matar que eu tenho que ir embora? Mas o senhor matou alguém, mas a Constituição me deixa livre, vergonha demais. O Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, foi inaugurado em março deste ano e mantém leitos desativados até hoje. O começo dessa reportagem, eu peço para vocês prestarem atenção o absurdo que é o reflexo da saúde no Rio de Janeiro. Um hospital inaugurado, lindo e maravilhoso, e uma mãe e um filho choram por falta de atendimento nas barbas da nossa câmera. Veja na reportagem de Eduardo Oliveira. Tá chorando, dona Vanessa? Preocupação? Muita dor na barriga. Tá com dor, Lázaro? Não. Olha, isso é um reflexo da saúde aqui no Rio de Janeiro. A gente observa pela dor que essa criança está sentindo, porque ela veio para ser atendida aqui nesse hospital, mas a informação é de que não tem médico pediatra. A gente vai fazer de tudo para que essa criança seja atendida. Amigo, por gentileza, o senhor é da segurança aqui do hospital? O senhor pode, por favor, chamar alguém responsável pelo atendimento aqui para falar com a gente, para saber a situação dessa criança aqui? Olha, a gente observa. Pedro, chega um pouco mais próximo daqui.
A gente observa que tem uma certa quantidade de pessoas aqui do lado de dentro. Realmente, um hospital que foi inaugurado no dia 1º de março deste ano, uma unidade novíssima, mas pelo que a gente pode observar, com atendimento precário também às pessoas que necessitam de um tratamento médico. Como no caso o Lázaro, de 5 anos de idade, que está há 2 dias com diarreia. A mãe já saiu da UPA da Vila Pinheiro e veio até aqui e foi informada de que não tem médico pediatra. O estudo do Ministério Público, feito em agosto deste ano a 50 unidades de saúde do município, incluindo o Hospital Municipal Evandro Freire, constatou que dos 1.225 pacientes que estão na emergência, 66% aguardavam atendimento médico, com reflexo de que a saúde do Rio de Janeiro está na UTI. E não é falta de dinheiro. Só a construção da unidade custou 57 milhões de reais aos cofres públicos. A promessa de atender 6 mil pessoas por mês, por enquanto, ainda não foi cumprida. O hospital aqui foi para melhorar. Acho que piorou. Enquanto maior ficou, acho que piorou a situação aqui. Depois de esperar quase 1 hora, ninguém apareceu para falar com a nossa equipe de reportagem. A dona Vanessa resolveu sair daqui e seguir correndo, com a ajuda de um vizinho, em direção ao Hospital Souza Aguiar. Pobre é assim mesmo. Se fosse um rico, já estava lá, já era primeira classe. Agora, como é gente pobre, é assim. De acordo com os dados da própria Secretaria Municipal de Saúde, de 120 leitos da unidade, apenas 74 estão ativos. Além disso, das 20 UTIs, unidades de terapia intensiva, metade ainda não está funcionando. O resultado desse descaso se reflete nessas imagens. Uma mãe com um filho no colo que vai embora desesperada em busca de um atendimento médico. Agora, se ela vai conseguir ou não, ninguém sabe. Eu sei. Não. Não é a primeira vez que a gente vê isso. Por isso é dedo na cara, com muita vontade, que estava faltando. E é só para a Secretaria Estadual, né? Agora é Secretaria Municipal de Saúde. Dedo na cara, com toda... Não é dedo na cara da jornalista, não. É dedo na cara da mãe. De ver uma mãe desesperada com o filhinho dela no colo. Choro do filho é facada em coração de mãe. 3, 2, 1 para vocês. Dedo na cara. Sabe por quê? Se vocês não conseguem se sensibilizar, eu solto de novo para vocês. Por favor, Paulinho, dê play. Tá com dor, Lázaro? Não. Quantas mães na cidade do Rio de Janeiro, o secretário Hans Dolan? Quantas mães não choram por falta de atendimento? Quantos meninos como Lázaro não pedem desesperados por ver um médico, um pediatra e esse hospital cafona que vocês construíram, brega, que custa 57 milhões de reais por causa de vidros esverdeados para não passar o sol? Em 57 milhões para essa vergonha desse atendimento inerte, uma sala toda bonita sem atendimento, sem gente para ser atendido. Um horror. Como que vocês podem justificar ter números de UTI e não ter leito para abrigar? Isso daí é para mim um elefantão branco, então. Então quer dizer que é só construção que vale? Por que será? Por que será? Porque atendimento a filho de pobre não dá dinheiro. E aí vocês vêm me reclamar depois que o meu dedo na cara pesa muito, né? O que pesa é o choro dessa mãe indo embora sem atendimento. Passar de UPA em UPA, peregrinação municipal da saúde. Peregrinação municipal da saúde e nada de atendimento. Será que não queima o rosto de vocês? A dona Vanessa chegou e ficou lá esperando atendimento do lado de fora, no sol forte, no calor de quase 47 graus de sensação térmica. 2 horas, enquanto esse elefantão branco, cafona, com esse símbolo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Alô, Dudu Paz, vulgo nosso prefeito, mais conhecido como nosso prefeito. Será que o senhor que tem filho não tá vendo a situação desse povo gritando aí nessa porta desse hospital? O filho da dona Vanessa, o Lázaro, vomitou 3 vezes. É que a gente tá no horário do almoço, mas teria 6 vezes, estão me cantando aqui. É que é horário do almoço, mas eu, como mãe, eu acho que você, como mãe, aceitaria mostrar assim uma criança passando mal pra ver se a gente consegue. Que a dona Vanessa e o Lázaro, o pequenininho aí, representa a cidade inteira clamando por justiça.
Ah, uma mãe, um bebê chora, uma criança chora à toa, ok. Agora uma mãe vê um filho como esse, é isso que acontece. Tá com dor, Lázaro? Não. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu não tenho que falar mais nada. Quem tem que falar é vocês, que ficam usando o nosso voto, prometendo e deixando a saúde dessa forma. Não vem inaugurar o hospital pro meu lado, não. Não vem pagar de gatão dando entrevista no nosso microfone, não. Porque no SBT a gente não aceita isso, não, tá? Bonito o seu hospital, tá? Cafona, mas não funciona de jeito nenhum. E justificativa a ociosidade, a Secretaria de Saúde, porque a gente vai atrás. A gente aqui não dá uma pancada só, não. A gente diz que vai dar pancada e pede o resultado. Ele disse o seguinte, que a abertura da unidade é progressiva e está relacionada ao aumento da demanda. Pois é, o Lázaro foi e não conseguiu atendimento. Nesse primeiro instante estão disponibilizados os leitos necessários para responder ao pronto atendimento na urgência e na emergência. Ah, gente, vocês acham que eu sou palhaça? Então o Lázaro para vocês não representa paciente, não representa a demanda, né? Questionada sobre quando os leitos vão ser abertos de forma efetiva, a nossa querida Secretaria de Saúde afirmou que a observação epidemiológica na ilha em particular e na cidade como um todo definirá o momento adequado para a abertura de novos leitos. Oi? Eu não entendi. Calcula a população. E o policiamento na Lapa foi reforçado neste final de semana. Em 7 dias foram registradas 3 mortes na região. A última vítima foi um comerciante. Eduardo Oliveira acompanhou tudo isso no final de semana. Rodou. A gente passa aqui preocupado, porque tem visto muita coisa ruim acontecer aqui. Gerson Vaz tinha 64 anos. O comerciante foi morto durante uma tentativa de assalto dentro do bar de propriedade dele, na esquina das ruas do Lavradio e Riachuelo, na Lapa. De acordo com testemunhas, na madrugada da última sexta-feira, 4 homens em um carro preto pararam em frente ao bar. 2 desceram, armados com pistolas, anunciaram um assalto. Seu Gerson teria tentado reagir. Os criminosos efetuaram 7 disparos contra ele. Um tiro acertou o abdômen do comerciante. Ele chegou a ser levado para o hospital Souza Aguiar, mas acabou não resistindo ao ferimento. Terrível, né? A gente não tem mais segurança, não podemos mais sair. Minutos antes dos criminosos invadirem o bar do seu Gerson, eles já tinham assaltado um restaurante, fica bem próximo daqui, levando R$300. O governo anunciou que o policiamento já estava reforçado. Mesmo assim, não impediu a ação dos criminosos. Em menos de uma semana, 3 pessoas morreram vítimas de violência aqui no bairro da Lapa. O estudante Conrado Chaves da Paz, de 19 anos, estava na Avenida Chile quando foi abordado e morto com uma facada no peito. Menos de 24 horas após de Conrado, um morador de rua, que até hoje não foi identificado pela polícia, também foi assassinado da mesma forma. 180 policiais militares foram acionados para reforçar a segurança. Apesar disso, quem passa pela região ainda não notou a diferença e não se arrisca em sair de casa quando anoitece. Deus me livre. Deus me livre. A Lapa é um limbo, né? É gente bebendo, usando drogas, é furto, é arrastão, que aconteceu sim na semana passada. Não vem falar que não aconteceu, não. Um comerciante de 67 anos que lutou a vida toda para ter essa portinha aí que você tá vendo, para viver da boemia da Lapa, acabou morrendo pela falta de segurança. Ah, Isabelle, mas policiamento reforçado. Reforçado o quê? Desde quando a Lapa foi tranquila para reforçar agora o policiamento? Vocês me desculpem. O batalhão de vocês está aí do lado. É só virar a esquina, não precisa nem usar viatura. Só ir a pé para trabalhar. Os próprios policiais, muitas vezes, não têm a segurança suficiente para trabalhar embaixo dos arcos, onde você vai ver durante o dia grande movimentação de pessoas, mesmo assim com assaltos frequentes, e durante a noite a morte de jovens lindos, como a gente está vendo aí. Seja ele comerciante, seja ele um jovem lindo, que parece até um modelo, morrer com a faca de cozinha no peito, ou mesmo o próprio mendigo, que é um ser humano, são 3 vítimas de uma área da nossa cidade degradada há muito tempo. A Lapa teve seus tempos áureos na década de 60 no máximo, parou, começou a degradação total. Começou o chafurdaço dessa região total, ficou abandonada, ficou na margem, em pleno centro da cidade, ficou marginalizada há muitos anos.
abandonados. Tentaram revitalizar. Agora, houve investimento até de construtoras. Frente ao bar do Carlinhos Jesus tem um prédio lindo. Pra quê? Quanto deve valer agora? Porque falta segurança ou se falta? Ah, não, Isabelle, não falta não. Isso é caso esporádico. 3 pessoas em menos de 7 dias? Me desculpe, comandante. Não é caso esporádico, não. É violência mesmo. Após vistoria do Ministério Público ao Hospital do Andaraí, das denúncias de pacientes feitas aqui no SBT Rio, nada mudou, tá? Hoje foi a vez da Comissão de Saúde da Câmara visitar a unidade. Quem acompanhou de perto, que a gente fica na cola, Blitz da Saúde, Melissa Munhoz. Após a denúncia das condições inadequadas no Hospital Federal do Andaraí, exibida aqui no SBT Rio na última quinta-feira, o vereador Paulo Pinheiro esteve na unidade no fim da manhã para fazer uma vistoria no local. Na emergência, ele foi recebido pela chefe do setor de comunicação social e antes mesmo de entrar, reparou nas péssimas estruturas. Não precisa nem entrar para você ver que as condições de trabalho são difíceis. A falta de profissionais, a falta de instalações, e essa obra aqui, ela é uma obra que eu brinco igual de igreja, ela não anda. 4 dias atrás, nós mostramos a falta de leitos na unidade e o problema no setor de rouparia, que teve os serviços interrompidos por falta de pagamento. Médicos estão sem uniformes para operar e pacientes não têm sequer roupa de cama e têm que levar lençol de casa. O vereador, que integra a Comissão de Saúde da Câmara, já recebeu reclamações de pacientes que estão internados no Centro de Tratamento de Queimados. Essa é uma emergência importante, uma emergência que é uma das mais movimentadas da cidade e não pode continuar na situação que se encontra. Olha, a gente não pode e não deve, tá? Aquelas imagens, Paulinho, Cadu, joga pra mim na tela, aquelas imagens de paciente, um na cabeça do outro, não dá nem pra saber qual é a gravidade, você não sabe nem no leito colado ao seu, se você tá com uma simples gripe e se o cara tá com uma doença contagiosa. O que eu fico mais impressionada de tudo isso, conheço o Hospital do Andaraí a cada buraquinho, tá? Já fui 1000 vezes dentro desse hospital, seja de qualquer setor. Antes de eu ficar grávida, eu fui fazer uma reportagem e perguntei aí no Hospital Federal do Andaraí quando que as obras iam terminar, porque o pessoal lá na frente estava reclamando para mim que estava muito tempo. Antes de eu ficar grávida, ou seja, tem mais de 2 anos, deve ter uns 3 anos isso. Ah, existe uma previsão até o fim do ano, Isabelle. E o que a gente vê é simplesmente concreto aparecendo ainda e pessoas empilhadas lá dentro. Detalhe que a gente não colocou na reportagem, mas que veio agora à cabeça. O Hospital do Andaraí tem um outro fator de risco. Muitos dos excelentes médicos estão com plano de aposentadoria. Muitos já deixaram a unidade, ou seja, o quadro médico também é crítico, reflete as obras, o cacareco que não sai do lugar aí nessa unidade, reflete as imagens que estão aí na sua tela. Comissão, muito obrigada por ter assistido. A gente sabe tamanha repercussão que o nosso programa tem e é esse o nosso objetivo. Se vocês não conseguem receber as denúncias lá, se a gente puder fazer o que a gente fez agora, denunciar, mostrar imagem, levar as imagens até vocês, a gente vai fazer. E o melhor ainda, saber que o nosso programa consegue bater na família do próprio paciente e ele fazer, dar o dedo na cara diante da comissão e fazer uma comissão sair de dentro da Câmara e aí ver o resultado, ver a situação dos pacientes, porque nada é melhor do que a gente escancarar a realidade para mudar o destino, para mudar o futuro. Quem sabe a gente consegue melhorar isso daí. Agora, para melhorar, tem que ter uma força-tarefa. Para melhorar, tem que partir lá de cima, porque a situação que chegou ao Hospital do Andaraí já não é mais uma pequena, uma simples reforma. Tem que botar uma reestruturação geral. Falta dinheiro? Não falta. Falta sabe o quê? Vou falar, pode jogar minha cara aqui na tela inteira. Falta gestão competente. O tenente Daniel Benites, um dos réus do assassinato da juíza Patrícia Scioli, continua preso no Rio, tá? Essa semana ele vai participar de uma audiência de instrução e julgamento também de outro crime. Lembrando que ele já foi condenado. Rodou. Daniel Benites, condenado a 36 anos de prisão pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli, vai participar de uma audiência de instrução e julgamento ainda esta semana em São Gonçalo. O oficial pegou 30 anos por homicídio triplamente qualificado e mais 6 por formação de quadrilha armada. Ele foi condenado por unanimidade. A resposta da justiça é uma resposta dada à altura da violência, desse justiçamento, desse fuzilamento, como diz a juíza na própria sentença.
Dos 11 PMs acusados, 6 já foram condenados. Benítez foi o único até agora que pegou pena máxima. A sentença saiu nesta sexta-feira, após 12 horas de julgamento. O pai do réu chegou a agredir a nossa equipe de reportagem. O oficial é apontado como um dos autores dos 21 disparos que mataram a juíza Patrícia Scioli em agosto de 2011. O próximo a ser julgado pelo assassinato da magistrada é o tenente-coronel Cláudio Oliveira. Ele senta no banco dos réus em março do ano que vem. O oficial é acusado de ser o mandante do crime. Todas as testemunhas relataram a intenção do coronel Cláudio de matar a juíza Patrícia, então o Ministério Público não tem dúvidas que, da mesma forma que o Benítez foi condenado, a gente acredita que o coronel Cláudio, com esses elementos probatórios que nós temos, também será condenado na próxima audiência. Pois é, né? A informação que a gente viu aí, que ele vai continuar no Rio de Janeiro, o Benítez, apesar da condenação, é de um outro crime. Ele continua, só a informação para vocês, continua no Rio de Janeiro, preso em Bangu 1. Ele continua no Rio de Janeiro, ele vai cumprir pena em outro presídio, não é, Alberto? É isso mesmo? Ele não vai cumprir por aqui, pelo menos por enquanto, né? Ele só continua em Bangu 1 e vai para Rondônia, Porto Velho, Rondônia. Ele simplesmente continua, então, no Rio de Janeiro, porque existe agora o que eles chamam de instrução, que é de um outro julgamento, nada a ver com o crime relacionado a Patrícia Scioli, e sim a um outro crime. Agora a Justiça já bateu o martelo em relação ao crime da juíza Patrícia Scioli. Falamos do Vasco, agora a vez do Fluminense. Ele venceu o Bahia, ele chega junto o Fluminense quando precisa, mas não foi suficiente. Venceu o Bahia na Fonte Nova por 2-1, mas a vitória não tirou o time do rebaixamento. Hoje, pela manhã, os torcedores não escondiam a decepção. Inclusive, Daniel Penafirme, que é roxo tricolor aqui, estava arrasado. Rodou a reportagem. Nessa manhã amarga, o sentimento é mesmo de tristeza para o tricolor. O coração está muito abatido hoje, muito fraco. Os funcionários do Fluminense chegaram para trabalhar com uma fisionomia séria, um humor longe de ser um dos melhores e um discurso igual na ponta da língua. Vida que segue. Ano que vem, tudo continua, a gente vai subir de novo. Vida segue, né? Fazer o quê? O time carioca até venceu o Bahia por 2-1 na Fonte Nova, mas a vitória não foi suficiente para impedir a queda para a Série B. Até os tricolores mirins ficaram arrasados com a segundona. Tô chateado. Ficou triste? Fiquei. Chorou ontem? Sim. O time caiu, mas a bandeira continua lá em cima, entre as árvores da Rua Moura Brasil, nas redondezas do Clube da Zona Sul. E apesar da decepção dos torcedores, o jornaleiro Júlio César consegue exibir um sorriso e esbanjar otimismo para a próxima temporada. É levantar a cabeça e trabalhar pro ano que vem e tentar dar tudo certo, porque esse ano foi tudo errado, né? Após o rebaixamento, os jogadores do Fluminense estão de férias. Poucos devem retornar ao Rio no voo da delegação no início desta tarde. E aqui nas Laranjeiras, o clima é de indefinições. A permanência do técnico é incerta e alguns jogadores podem não ter o contrato renovado. Já o atacante Fred garante que fica até o fim de 2015. Mas quem entende de futebol acha que o Fred vai abandonar sim a camisa 9 do Flu. Acredito eu que não vai ficar não. Ele não é jogador de segunda divisão. Pois é, eu vou me segurar e vou agora ao vivo com o repórter Daniel Penafirme. Que tristeza, meu Deus. Olha, ô Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô meio perdida aqui. Que dia da semana é hoje? Hoje é o primeiro dia útil da semana. Qual que é? É o primeiro dia útil da semana, mas dia da semana mesmo, qual que é? O que vem depois de domingo, antes da terça. A segunda! Só pra gente dar risada. Daniel Penafirme, deixa eu perguntar pra você, que hora você acordou hoje? Acordei cedo, acordei 4h20 da manhã. Até 7 horas da manhã você ouviu quantas vezes essa piada? Olha, às 6h36 da manhã eu já tinha ouvido 7 vezes. 7 pessoas já tinham me zoado, agora já deve ter passado. Você já largou mão, né? Pega um vascaíno aí, abraça e chora. Agora, falar pra você, eu queria te fazer uma pergunta, bater bola. Como que pode um time ser campeão brasileiro no ano passado? O ano passado você tava se gabando aqui, era o campeão brasileiro, eu só calei você com o título mundial, que daí você teve que ficar quietinho. Mas deixa eu te perguntar, como que pode um time, você que entende de futebol, e eu sou palpiteira apenas, como que pode um time ser campeão em um ano
e no outro ano, praticamente com o elenco de estrelas, como é o caso do Fred, tá presente também, cair para a segunda divisão, meu amigo? Pode, com problema de gestão e com falta de planejamento, com uma diretoria amadora, né, que não soube se planejar para uma temporada longa como é esta, perdeu os principais jogadores do título do ano passado, o Wellington Nem, o Thiago Neves, o Deco que se aposentou, Fred que machucou, e não contratou peças de reposição à altura, ou seja, faltou uma coisa chamada planejamento. E quando você não se planeja para disputar uma temporada longa desse jeito, como é o Campeonato Brasileiro, pois é, jogador que se machuca, o Jean machucou, o Carlinhos machucou, Diego Cavalieri foi convocado para a seleção brasileira, desfalcou o clube em muitas partidas, enfim, onde falta planejamento e inteligência, sobra incompetência, burrice e rebaixamento. No Vasco foi igual? Vasco. É diferente do Vasco? Por quê? É totalmente diferente do Vasco, porque o Vasco atravessa há muito tempo uma crise de gestão muito grave, uma crise financeira gravíssima, que o Fluminense não tem. O Fluminense tem um patrocinador forte. O Vasco não tem ninguém. O time do Vasco, desde o início do ano, era fraquíssimo. E já se sabia, no início do Campeonato Brasileiro, que o Vasco brigaria para não cair, acabou caindo. Agora, o rebaixamento do Fluminense, com o patrocínio da empresa médica que tem, com a grana que tem, com os jogadores que tem, é injustificável. Eu estou aqui, por favor, Gonzaga, mostra a minha cara com cara de pastel. É, torcedor tá se sentindo assim, ó, igual o Daniel, é verdade. O Daniel tá revoltado hoje, tá, gente? Ele não tá nem pra brincadeira. Agora, eu só vou falar uma coisa. Eu acho que o Fluminense, vou dar meu palpite aqui, eu acho que o Fluminense devia segurar, não é hora de segurar jogador, Fred, de 900 milhões de reais. Não é, você não concorda comigo, Daniel? É hora simplesmente de falar, vai, Fred, pro Cruzeiro, quer ir pra tua terra? Vai, que a gente vai agora pegar 900 milhões... 900 milhões de reais por mês e vamos investir num time mais efetivo. Daniel, pena firme, segura aí que daqui a pouco eu volto com você. Vou fazer você chamar o intervalo. O SBT Rio volta? Já! E eu com cara de pastel. Tamo de volta, tamo junto, tá batendo uma bolinha com meu amigo aqui, Daniel. Eu caí pra segunda e voltei campeão mundial, vocês podem fazer o mesmo. Vou dar um recado pra vocês agora. Pra mim aí, ó, eu dei opinião, hoje foi aquela guerra que a gente mostrou aqui. Lá, vamos colocar o Face, o que o pessoal achou desse futebol do fim de semana. Tamires Almeida, esse país vai receber a Copa. Parabéns, Brasil, mais uma vez passando vergonha. A Fernanda lá em cima, foi uma vergonha. Alexandre Ferreira estão jogando a culpa em todos nós. A Kathleen Martins também, todo mundo aí fazendo o absurdo, independentemente do time, criticando toda a violência. Eu vou fazer um negócio aqui, o seguinte, que eu não faço. Pode voltar pra mim aqui, Cadu? Que eu não faço, mas hoje o Papai Noel, Anselmo Martins, chorou hoje aqui, me pediu essa ajuda. Por favor, eu não faço esse tipo de trabalho, mas olha, ajudem ele. Ele precisa de 50 pra Mesquita, você que mora em Mesquita. Ele precisa de 50 brinquedos, seja o que for, pra ajudar as crianças lá. Então aí, ó, tá aí o telefone, eu vou pôr na página pra ajudar o Papai Noel, Anselmo, tá? Beijo pra Raíssa Moreira, de 9 anos, Adriel de Castro, Adriano de Imbariê, Brenda, de 7 meses, que a mãe falou que me adora, a Thalia, de 3 anos, e o Mike e o João Vitor, que ontem cederam o pula-pula pro meu Dudu, que tava bravo e queria pular. Muito obrigada, meninos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Você sabe, amanhã tamo junto, hein?